Muito bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos à edição número 416 do seu Acorda Mercado, para você começar a sua sexta-feira muito bem informado. Então, bora para as notícias! Ontem o Ibovespa subiu 1,59%, fechando aos 79.010 pontos. O giro financeiro foi de 29 bilhões de reais. Após abrir em queda, pressionado pelas ações da Petrobras, Vale e o ambiente mais averso ao risco no exterior, o índice fechou em alta, conseguiu se recuperar. O que trouxe o alívio foi o setor bancário e o discurso do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com um tom mais conciliador. O alívio durante a tarde veio do setor bancário após o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cancelar a sessão prevista para ontem. O projeto mais polêmico que seria discutido é o que estabelece um teto de 20% ao ano para os juros de cartão de crédito, cheque especial e aumento da contribuição social sobre o lucro líquido, afetando, claro, os bancos. Mas o que deu força à Bolsa Brasileira perto do fechamento foi o cenário político. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, confirmou que se encontrou ontem à tarde com o presidente Jair Bolsonaro. Vai lembrar que o real vem sofrendo mais do que as moedas emergentes por conta do risco fiscal e deste risco político, até por isso que foi importante esse tom mais conciliador. Além disso, a nossa Selic meta está em 3% e deve fechar em 2,25% para o final desse ano. Ontem, o Banco do México, Banxico, por exemplo, reduziu sua taxa de juros de referência, o overnight, em 50 pontos base para 5,5% ao ano, sendo o quarto corte consecutivo neste ano, que começou com juro em 7%, que levou agora a meta para os níveis vistos lá em 2017. Imagina para o investidor global, aplicar em renda fixa no México uma taxa de 5,5% ao ano é mais atrativo do que aplicar no Brasil com uma taxa de 3% ao ano. A XP também foi mais uma a revisar a projeção de crescimento do PIB do Brasil para 2020. A expectativa era de contração de 1,9%, mas agora a empresa acredita que a economia pode recuar 6% e esta é a terceira revisão para o indicador no ano. A empresa reitera, contudo, que mantém a previsão de crescimento em 2021 para 2,5%, apesar de reconhecer que a velocidade da retomada dependerá do sucesso no combate ao vírus e da efetividade das políticas públicas adotadas no curto prazo. Com relação à inflação, a XP também diminuiu a projeção, com a explicação de que a piora na atividade levou a empresa a revisar a projeção para o IPCA de 2020 de 2,5% para apenas 0,7%, quase ali uma deflação. Nos Estados Unidos, os pedidos de seguro-desemprego subiram para 2,9 milhões na semana passada, enquanto o mercado esperava alta de 2,7 milhões. Desde o início da crise, cerca de 30 milhões de cidadãos americanos perderam seus trabalhos. Ontem, o principal resultado divulgado foi da Petrobras. A companhia terminou o primeiro trimestre com um prejuízo líquido de 48,52 bilhões de reais, revertendo um lucro de 4,03 bilhões apurados no mesmo intervalo do ano anterior. O balanço da Petrobras refletiu uma baixa contábil de 65,3 bilhões relacionada à recuperabilidade econômica de seus ativos, levando em conta a pandemia de Covid-19 e a forte desvalorização dos preços do petróleo. Indo para o Ibovespa, das 75 ações do índice, 52 fecharam no positivo. As ações da Petrobras recuaram 1,08% a R$ 17,40, apesar da alta do petróleo com a queda dos estoques dos Estados Unidos e a Agência Internacional de Energia prevendo uma queda mais baixa da demanda global. Lembrando ali que a Petrobras ela estava para soltar o balanço, então acabou antecipando o balanço, né, os investidores. Indo para a Vale, as ações recuaram 0,93% aos R$ 48,09. Os bancos tiveram eles estavam caindo, mas se recuperaram durante o dia. As ações do Bradesco subiram 5,49%, do Itaú subiram 4,40%, do Santander subiram 4,18%, do Banco do Brasil subiram 4,31% e do Banco Inter subiram 1,09%. Vale destacar que ontem entrou no radar a possível votação pelo Senado o projeto da Lei 1166 de 2020, que define um limite de 20% ao ano para juros de cartão de crédito e cheque especial
para dívidas contraídas entre março deste ano e julho de 2021, durante essa crise. Contudo, a sessão remota foi cancelada durante a tarde, o que ajudou a impulsionar os bancos. Já as ações da XP recuaram 6,59%, devolvendo parte dos ganhos da véspera, quando a ação subiu mais de 10% após a divulgação do resultado. As ações que mais subiram foram da CSN, subindo 11,56%, seguida pelas ações da Ultrapar, subindo 11,27%, e pelas ações da Eletrobras Ordinária, subindo 9,81%. Já as maiores quedas foram da Sul América, caindo 6,90%, Pão de Açúcar caindo 6,25% e Suzano caindo 6,02%. Azul e IRB Brasil fecham a top 5 negativa de ontem. Na B3, as ações que mais subiram foram da Tecnosol Engenharia, disparando 19,40%, já a maior queda foram da Springer, caindo 33,71%. As mais negociadas de ontem, Petrobras, Vale, Via Varejo, Itaú e Bradesco. Após passar a manhã operando em alta firme, beirando o patamar dos R$6, o dólar comercial viveu uma tarde bastante volátil, assim como todas as moedas de países emergentes. Uma ação mais firme do Banco Central no câmbio e, por fim, uma demonstração de reaproximação entre Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia ajudaram a conter o avanço do dólar. No fim do dia, o dólar caiu 1,39% aos R$ 5,81, perto das mínimas do dia. Na máxima, chegou a R$ 5,97, quase os R$ 6. Já o euro recuou 1,35% aos R$ 6,28. Os juros futuros também oscilaram bastante, em especial no período da tarde. Após abrirem o dia em alta, as taxas, em especial as da ponta longa ou vencimento longo, passaram a apresentar queda, reagindo ao dólar, que inverteu o sentido da negociação na segunda metade do pregão. No entanto, como esse movimento não se firmou, a curva também voltou a fechar ali muito próximo da estabilidade. O DI janeiro de 2021 caiu de 2,64% para 2,62%, já o DI de 2025 subiu de 6,84% para 6,90%. Indo para o Tesouro Direto, o Tesouro IPCA mais 2026 subiu de IPCA mais 3,64% para IPCA mais 3,65%. Já o Tesouro LTN pré-fixado 2023 subiu de 4,85% para 4,94%. Na agenda teremos a prévia de maio da confiança empresarial, medida pela FGV às 8 horas. Já às 9 horas teremos o IBC-BR, que deve ser o pior março em uma década, com uma expectativa de retração de 6%. Lembrando que o IBC-BR é considerado uma prévia do nosso PIB. Em uma virada inesperada puxada principalmente pelas ações do setor financeiro, as bolsas de Nova York fecharam em alta. O movimento de alta aconteceu mesmo com novos números preocupantes sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos e mais ataques verbais do presidente Donald Trump contra a China. Depois de abrir a sessão em queda consistente que chegou a se aproximar ali próximo de 2%, as bolsas viraram, puxadas pelas ações do setor financeiro que deram a guinada que os índices precisavam para evitar um terceiro pregão de quedas generalizadas. Dow Jones subiu 1,62%, S&P 500 subiu 1,15% e o Nasdaq subiu 0,91%. Entre as empresas do setor financeiro, destaque para a alta de 7,17% da Wells Fargo, American Express também subiu 7,39%, JP Morgan subiu 4,14% e Bank of America 4,10%. As ações das FANGs fecharam com leve alta, ajudando ali a manter o índice Nasdaq em alta. Google subiu 0,63%, Netflix subiu 0,84%, Amazon subiu 0,88%, Facebook subiu 0,83% e a Apple subiu 0,61%. Índice futuro em alta, Dow Jones futuro subindo 0,30%, S&P 500 futuro subindo 0,23% e Nasdaq futuro subindo 0,43%. Indo para as Treasuries, pouca oscilação. A T-Bill para 3 meses se manteve em 0,11%, T-Note para 2 anos se manteve em 0,15% e T-Bond para 30 anos recuou de 1,30% para 1,28%. Na agenda norte-americana, agenda cheia por lá, vendas no varejo às 9h30, atividade industrial em Empire State, mesmo horário, produção industrial às 10h15 e às 11 horas, a leitura preliminar de maio do sentimento do consumidor. Já as bolsas na Europa estão operando em alta, Eurostock subindo em 17, Frankfurt subindo 1,79, Londres subindo em 47,
Paris subindo 1,01%, Milão subindo 1,20% e Madrid subindo 0,31%. Na Ásia, as bolsas as bolsas fecharam sem direção definida. Tóquio subiu 0,62%, Xangai caiu 0,07%, Hong Kong 0,14% negativo e Seul subindo 0,12%. Petróleo fechou em forte alta depois que a Agência Internacional de Energia deu uma projeção um pouco mais esperançosa sobre a demanda do que no mês passado, então aumento da demanda pela commodity. Uma mudança no mercado futuro de petróleo também contribuiu para uma perspectiva melhor para o setor. Ontem o WTI subiu 8,97% aos 27,56 dólares, enquanto o Brent subiu 6,64% aos 31,13 dólares, voltando a ficar acima do patamar dos 30 dólares. Hoje, WTI operando em alta de 2,43%, petróleo operando, o Brent, operando com alta de 2,54%. Olha só, petróleo em alta, índice futuro nos Estados Unidos em alta, Europa em alta e Ásia no meio a meio, ou seja, bastante indicação de que vai abrir um pregão positivo hoje. O índice de volatilidade, o S&P 500, o VIX, chamado índice do medo, recuou 2,73% aos 31,71 pontos, indicando essa menor aversão ao risco. Já o ouro subiu 1,21%, enquanto as criptomoedas estão operando em queda. Das 10 maiores moedas digitais, apenas a EOS está operando em alta, ou IOS, Bitcoin caindo 1,55%, Ethereum caindo 2,17% e a Ripple caindo 1,70%. O IFIX recuou 0,75%, a maior alta foi do fundo RBRF11, RBR Alpha Multi-Estratégia Real Estate, subindo 7,86%, e a maior queda foi do fundo de investimento imobiliário Torre Almirante, caindo 4,35%. E por hoje é só, uma ótima sexta-feira e bons negócios, vejo vocês na segunda! Tchau!